Olá, meu nome é Dulce Ferraz, Brasil, e estou aqui a convite da Marinélia para falar um pouquinho do meu trabalho, né, e da proposta deste evento, que é sobre a expansão, sobre consciência. E eu sou terapeuta, mas todo o meu trabalho, eu ministro cursos, todo ele voltado para esse crescimento interno. Eu sempre brinco que nós, como terapeutas, somos aqueles que mais buscamos a cura, né? Ou talvez mais precisamos, que a gente fala para poder se escutar. Então, eu utilizo sempre todo o trabalho para o crescimento interno. E eu entendo que sempre quando a gente cresce, a gente facilita automaticamente ou abre a possibilidade no nosso entorno também crescer. Né? Porque é todo um processo de experiência de vida, de mudanças e transformações internas pelas quais a gente vai passando. E eu também sou numeróloga e eu amo número e consigo, pelo menos para mim, a forma como eu entendo os recadinhos que a vida envia, né, que o universo envia, muito através de número. E eu fiz aqui eu falo que é uma brincadeira, mas são brincadeiras sérias, né? Pegando determinadas palavras, né, para que eu possa aqui, então, trazer um pouquinho do que significa cada coisa. Eu só tenho de 20 a 30 minutos, eu vou tentar fazer isso, porque eu sou daquelas que fala, né? Enfim, esse assunto é para horas, mas enfim. Nós, como humanidade, somos o próprio fruto, né, da criação. Mas o ser humano é aquele que experiencia a vida. Ele vem aqui experienciar a vida. E ele, então, vai utilizar de uma estrutura, né, que seria o nosso corpo, para que a gente, então, possa estar aqui, neste plano, experienciando a vida. Quando esse ser humano está encaixado, né, na estrutura, é quando ele então começa a se olhar, né? Para ele fazer a tal da experiência, ele tem que se olhar, ele tem que mergulhar dentro dele, para buscar as respostas ou tentar responder as respostas fundamentais de uma vida, que é o quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? E ao mesmo tempo começar a criar uma estrutura firme, um alicerce, para que então portais internos comecem a abrir. É como se ele fosse abrindo portas dimensionais dentro dele mesmo, dentro dessa própria estrutura, galgando estados cada vez mais elevados de entendimento, de compreensão, de própria estrutura de consciência. Essa estrutura aqui é muito interessante porque a própria palavra estrutura dá 33. 33 significa a consciência crística. Né? Então, é comunicar o amor, é toda a ideia e conexão com o divino sendo comunicado através do amor. É uma frequência elevada. Então, essa estrutura
ela compõe o quê? Esse corpo. Esse corpo tem uma mente e tem emoção. Quando eu somo tudo isso, vai dar 83, que é 11. Né? O ser humano mais a estrutura também dá 11. Então, esse 11 é o quê? É o mestre espiritual, é aquele que vai começar a olhar para si mesmo para que essas portas se abrem. Mas esse corpo, essa estrutura aqui que a gente vê, que é a parte visível nossa, tem uma parte que é invisível, né? Que a gente fala que é a nossa estrutura divina, que é a alma, o espírito e a consciência. A alma é o grande mestre, é um ser antigo que tem toda uma bagagem para que você entenda um pouquinho. De 0 a 9, 9 é o último número para poder virar 10. 10 volta a ser 1 de novo, né? 1 mais 0 é 1. Então, quer dizer, vai reiniciar a jornada em um outro patamar. Então, o 9 é aquele mestre que fez uma jornada e que tem bagagem. Ele detém informação, ele detém experiência, ele detém tudo dentro dele, ele tem luz, porque ele caminhou, ele experienciou, né? Então, ele tem aquilo armazenado dentro dele. Então, a alma é esse ser antigo. O espírito, a gente fala que é aquele grande veiculador ou comunicador, ele que faz o papel de pegar toda a informação da alma e levar para a nossa consciência. E a nossa consciência é quem cria, é quem manifesta, é quem faz com que a vida seja manifestada, né? Então, a nossa vida a gente cria com uma estrutura que a gente não vê, mas que está aqui e que é divina. E essa estrutura não julga, exatamente por ser divina, não há julgamento. Então, tudo que a nossa mente envia como informação, a nossa consciência cria, porque ela não cria a barreira que a nossa mente sim, ela julga. O que seria isso? Essa estrutura divina veio fazer uma experiência aqui, neste plano. Então, ela utiliza o nosso corpo. O corpo seria a parte visível dessa nossa alma. E o interessante é que a palavra corpo no resultado final também dá 9. É 27 que vai dar 9. Então, o nosso corpo é um mestre que tem inteligência, que tem informação, que tem aqui, eu falo que é inteligência inata. Já vem não só de toda a caminhada da nossa alma, como também dos nossos antepassados através do nosso DNA. E esse corpo, ele se utiliza de mente e emoção. Quando se está perfeito, porque a soma dessa estrutura corpo, mente e emoção vai dar 83, que é 11 de novo. Uma série de... Eu fui fazendo somas aqui, tudo dá 11. Né? Os números são todos muito mestres. O espírito é 33, que é a consciência crítica. A palavra consciência dá 44, que é o empoderamento através de uma estrutura firme, né? Um alicerce firme, né? Buscando ser eficiente. Então, toda essa estrutura nossa é mestra. Mas o que vai acontecendo? Existem planos, que é o plano horizontal e o plano vertical. No plano horizontal é a linha de espaço e tempo. Nasci, vou viver e um dia vou embora, né? E aqui é aonde eu estou conectada, totalmente enraizada, onde eu recebo
todos os insights. Aqui é onde está a informação do divino. Quando a gente fala estar aqui e agora, é para eu estar aqui sem a interferência desse plano aqui. Neste plano aqui, se a gente for entender que nossa mente, ela é um computador que armazena todas as informações, todo o conhecimento, todas as experiências, todos os traumas. Tá tudo isso ligado à nossa alma, que também tem toda essa informação. Então a gente vai armazenando isso tudo e utilizamos das nossas emoções para poder tá aqui nos expressando. Mas o que acontece? Quando a gente não tem consciência de estar aqui neutro, sem nos aprisionar e simplesmente experienciar a vida, muitas vezes a gente se prende aos condicionamentos de uma mente que, nesse sistema físico, há julgamento, há crítica, há uma série de coisas. Porque nós temos, é como se esse computador aqui biológico viesse com um programinha que é de sobrevivência, que nos mantém vivos. E a nossa mente, então, ela sempre vai pegar as experiências passadas e joga na experiência atual, e ela vai falar assim, olha, isso aqui já não deu certo, então cuidado. É bacana quando a gente consegue pegar e elaborar aquilo e não se travar, para então, através daquela experiência, eu crio, mas acho uma nova saída para que eu possa então canalizar minha vida e criar e gerar novas experiências, novas informações, novas realidades. Mas em geral o que acontece é uma informação que às vezes não foi tão boa assim, alguns traumas que estão ali registrados e fazem então que a gente gere medo de fazer ou de repetir. Mas todo esse sistema de mente e emoção, ele em geral nos coloca numa reatividade, é reagir à informação passada. Eu reajo àquilo que eu já vivi. Nem tudo é ruim, é óbvio, né? Mas quando a gente está falando de um crescimento, muitas vezes essas experiências não tão boas assim podem nos aprisionar nesse sistema, então a gente reage e repete. Porque, infelizmente, a gente está aqui para poder crescer, expandir, abrir as portas, fazer com que a gente se eleve cada vez mais dentro desse processo, né, estrutural aí. Mas eu falo que neste plano aqui, eu fico repetindo, né? Igual criança quando está aprendendo, ela quer ouvir a mesma história N vezes. Para quê? Para que ela possa ir armazenando aquilo. Na hora que ela entendeu, aí sim ela solta e aí vai pegar uma nova história. Então a gente vai fazendo isso e repetindo, mas quando acontecem traumas, situações que não são boas, nós temos medo de experimentar. Nós temos medo de simplesmente mergulhar e vamos ver o que vai dar. Porque a mente, ela vai estar ali como aquele que fica cutucando, né? O tempo inteiro, olha, presta atenção, isso já não deu certo. Olha, presta atenção porque isso não vai dar certo. E é totalmente diferente quando você está no aqui e agora e você simplesmente age. Você faz.
e não reage a um sistema que pode ser bastante aprisionante. Se eu for olhar pura e simplesmente, a mente não é um terror e nem é um sistema de prisão, nada disso. A mente, pelo contrário, ela vai dar 5, é aquele que vem aqui para experienciar, que quer experienciar, que quer ousar, que quer liberdade. E a emoção da 33, que é a mesma frequência do espírito. Então ela veio viver o amor, ela veio... Então se a gente olhar simplesmente para os números, todos eles são absolutamente divinos. Todos eles são absolutamente sagrados. Essa estrutura aqui é nosso templo, né? Por onde a gente deveria estar fazendo todo um processo de experienciação, né? Experimentos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa expansão. E toda essa expansão eu tenho que aprender a me aceitar. Porque eu fui vendo aqui a estrutura corpo, mente e emoção da 83, que dá 11. Conhecimento mais sabedoria é 83, que dá 11. Expansão mais consciência dá 83, que dá 11. O ser humano mais a estrutura dá 74, que dá 11. A inteligência inata dá 56, que dá 11. Então, o que é esse 11? É eu olhar para mim mesma e me aceitar. Eu só vou crescer, eu só vou abrir os portais, eu só vou evoluir dentro dessa caminhada, né? Dentro dessa criação, se eu me aceito. Se eu olho para mim mesmo, é aquele que é o princípio, é aquele que tem todo o potencial para. Mas se eu pegar o potencial e colocar dentro de um vidrinho, fechar e ele não interagir com nada, vai ficar ali, eternamente como potencial, e esse potencial então não dá vazão a nada. O é aquele que dá início. Quando ele está diante dele mesmo, que vai gerar o 2, né? O 2, o é a energia do masculino e o 2 é a energia do feminino. O é o conhecimento, o 2 é a sabedoria. Então eu pus aqui, o conhecimento mais a sabedoria vai dar 11. Quer dizer, então eu preciso dessas forças, é eu olhar para mim. Quando eu olho para mim e me aceito, eu abro internamente espaço para que um campo de percepção, de intuição, de conexão, é como se eu fosse abrindo internamente novas informações e novos patamares. Eu brinco que dentro desse processo de evolução que a gente vai fazendo, né? Eu não sei se a gente está evoluindo ou se a gente só está tirando as camadas que foram impostas, que nos aprisionaram. Seja de uma forma, seja de outra, nós vamos chegar àquilo que a gente é. E sempre foi e nunca deixamos de ser. Só colocamos algumas viseiras e dentro disso nos perdemos dentro desse processo. Perdemos a conexão com o divino, perdemos a nossa conexão com o amor, porque a gente é uma estrutura de amor. E pelos traumas, pelos sofrimentos e todas as histórias, nós nos aprisionamos nisso aí e não permitimos que aquilo que está lá dentro, que é o mais puro em nós, que é a inocência pura em nós, pudesse voltar e estar aqui. Então esse processo assim que eu falo de crescimento, o 9
dentro dos números simples, é o primeiro mestre. E o verdadeiro mestre é aquele que ele não quer que você olhe ele e repita ele, que seja igual a ele. Não, ele quer que você seja você, sempre você, cada vez em patamares mais elevados, fazendo experiências cada vez mais elaboradas. Porque o 9, quando soma com qualquer outro número, ele faz com que esse número cresça. Por exemplo, 9 mais 3 vai dar 12. 12, se eu somar 1 e 2, é 3. Então, quer dizer, esse 3 continua sendo 3, só que com novas experiências, com novas informações. Quando eu chego nos números compostos, os números que são repetidos são os números mestres. É quando você começa a fazer experiências em determinados patamares. Então, é o eu, que é o 1, diante dele mesmo. Então, é eu diante de mim mesmo. Quando eu vou para o 22, eu preciso desse 11. Que é é a sabedoria, as minhas emoções, eu saber lidar com todo o potencial, eu ter flexibilidade para lidar com a vida, ouvir os insights, a intuição, isso diante dela mesma. O 22, quando for para o 33, ele precisa do 11 de novo. É como se, então, aqui tudo está dando 11, quer dizer, eu preciso me aceitar, é o primeiro passo. Eu fiz uma jornada, eu fui até o 9. Agora eu preciso me encarar, olhar o meu próprio potencial, me colocar diante do espelho e me aceitar, porque aí eu vou fazer com que esse sistema de portas internas, de estados conscienciais ou dimensionais dentro da nossa própria estrutura comece a se abrir. É uma caminhada linda, porque quando eu consigo conectar toda essa estrutura que a gente fala que está aqui na física, com toda a estrutura divina, vai fazer com que a gente se mergulhe, né? Porque o resultado final vai dar um 7. O 7 é o homem perfeito, aquele que busca a perfeição, quer dizer, aquele que mergulha dentro de si mesmo para buscar as respostas. É aquele que vai se estudar, mas também vai estudar o cosmos, a física, a metafísica, porque ele precisa de respostas, ele precisa de entender. Então, todo esse processo que vai se unindo quando nos permitimos olhar para nós mesmos com um olhar de observador, sem permitir que a nossa mente, muitas vezes travada com a série de informações que não foram tão boas assim, às vezes informação da nossa própria família, né, de uma estrutura familiar, né, que a gente fala que hoje a gente entendia antes da informação que a gente recebia pela genética, né, pelo nosso DNA, hoje a gente tem entendimento de que há outra estrutura, que é a epigenética, que é toda a informação do nosso núcleo e de tudo aquilo que nos rodeia, que nos é ofertado, seja de escola, de religião, de alimentação, a própria informação do núcleo familiar, afeta a nossa estrutura. Então, é um intercâmbio e um entrelaçamento de informações que podem nos libertar, como também podem nos travar. Eu tenho que ir para o meu centro, quer dizer, é o centro daqueles 2 planos, e me colocar como observador de mim mesma,
saindo das emoções, porque as emoções são absolutamente ligadas às histórias, que é diferente dos sentimentos, que são estados conscienciais. Eu, às vezes, entro num êxtase, numa paz que não tem explicação, não tem nada falando para eu estar naquilo. E a emoção nem sempre. Ela é muito ligada às historinhas, né? E essas historinhas muitas vezes nos aprisionam. Então, eu me colocar como observador, quer dizer, eu vou me olhar, isentar a minha mente de fazer análises e julgamentos. Eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla. E aí abre dentro de mim a possibilidade de eu simplesmente aceitar, soltar e agir de forma mais livre, mais plena, mais confiante, mais entregue à vida. Esse é um assunto para horas e horas e horas. Mas todo o processo de crescimento pede do nosso ser que ele simplesmente se coloque no fluxo da vida. Porque se eu agir na vida com medo, eu travo a minha vida. E não permito, eu agarro. E aí fica uma vida arrastada, eu o tempo inteiro com medo de dar um passo. À medida que eu me afasto um pouquinho, eu me entrego, eu observo, eu sinto, eu permito que experienciar. Aí a vida começa então a realmente fazer sentido dentro de nós e muda tudo. Então, eu vou deixar aqui assim, que eu não posso ultrapassar o limite, já quase 30 minutos falando aqui. Então, um beijo enorme e que a gente possa nos permitir viver a vida, fazer aquilo que a nossa parte divina, a nossa trindade divina, alma, espírito e consciência, quiseram fazer aqui, que é a soma das 5, e as 5 é liberdade, experienciar a vida em total plenitude. Ok? Então, um beijo enorme para todo mundo e vamos caminhar.